Caros irmãos e irmãs em Cristo, gostaria de me apresentar. Meu nome é Gustavo e também gostaria de falar sobre a felicidade que estamos em iniciar esse projeto que visa estudar as obras do professor Allan Kardec, uma obra por dia, alguns poucos minutos, o que obviamente demonstra que a nossa intenção não é esgotar o assunto, é sensibilizar a todos estes que encontraram na doutrina espírita um porto de instrução, de esclarecimento, de consolação, de alegria no viver, a condição de aprofundar nestas obras. Seremos companheiros nesta caminhada. E a mim coube a grata condição de falar um pouco sobre o Livro dos Médiuns, essa obra tão maravilhosa e tão pouco conhecida, tão pouco estudada, a começar por aqueles que dizem: eu não sou médium ou não tenho interesse pela mediunidade, mas também inclusive por aqueles que praticam a mediunidade ou são médiums. Até porque, na verdade, no item 182 desse mesmo livro, Allan Kardec diz que, sob esse aspecto, todos somos médiuns. Portanto, é uma obra que deveria ser de interesse de todo espírita, porque é princípio básico do espiritismo a relação dos mortos, dos espíritos, com os vivos, com o mundo material, diz Allan Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos. E nós vamos aqui traçar alguns comentários acerca do que Kardec pretende com essa obra, estudando a sua introdução primeiramente. Então vamos iniciar com o professor Kardec, na introdução, no primeiro parágrafo. E é sempre bom que você esteja com o livro aberto para encontrar onde nós vamos falar. Dá um pause aqui no vídeo, abre aquele item, leia e vamos acompanhar a linha de raciocínio, está bem? Vamos lá. Todos os dias, diz Allan Kardec, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Portanto, aqui Kardec explica o porquê e o para quê da obra, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Por quê? Porque todos os dias, diz ele percebia pessoas que em suas experimentações tinham resultados frustrantes, em desacordo com aquilo que ele escrevia sobre. Trazia às pessoas que leram o Livro dos Espíritos, que gostaram da doutrina espírita, que quando iam à prática do espiritismo, que são as sessões experimentais, se frustravam. Segundo as palavras de Kardec, tinham dificuldades e desenganos. E aí ele vai dizer que esse efeito tem uma causa. E a causa das dificuldades e desenganos na prática do espiritismo é a ignorância. A ignorância dos princípios desta ciência. Então Allan Kardec inicia a obra dizendo: mediunidade é uma ciência que tem como objeto de estudo a comunicabilidade dos espíritos. E enquanto ciência experimental, através do método de tentativa e erro, encontramos no decorrer de alguns anos um método mais adequado, baseado naquilo que foi assertivo, criando então alguns princípios básicos para que aquele que queira experimentar chegue a resultados positivos. Basicamente trata-se disto, este primeiro parágrafo. Então precisamos nos compenetrar ao estudarmos o Livro dos Médiuns e também a entender a mediunidade como uma ciência, com seus postulados e com um método esse testado e desenvolvido por Allan Kardec, sob obviamente a orientação dos espíritos superiores.
E é baseado neste paradigma que nós vamos trilhar o estudo do Livro dos Médiuns. Passemos desde já a entender mediunidade como ciência, e que o conhecimento destes princípios nos dará a condição de termos um certo controle sobre esta ciência, ao invés de tão somente sofrermos a influência da fenomenologia mediúnica, a influência dos espíritos. Poderemos trabalhar com estes princípios colaborando com os espíritos e não somente sofrendo a influência deles. Esse é o recado curto, rápido, para que nós entendamos o objetivo, o porquê dessa obra e o para quê desta obra, baseado nas explicações de professor Kardec. Que todos tenham uma excelente semana, e semana que vem daremos continuidade a essa introdução.